Agora eu tô achando que vem só no dia 9 ou dia 10. Pelo visto, a danadinha tá meio preguiçosa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vou ver se eu consigo. Para eu ver o meu. Assim fica muito pequenininho. Claro que eu vou mandar, deixa comigo. Mas, gente, eu vou fazer, eu queria fazer diferente. Eu queria dar uma diminuída aqui na tela, mas eu acho que vai dar. Pera aí, deixa eu ver se eu faço uma mágica aqui, Henrique. Aí eu Ó, vejo vocês. tá interessante isso daí. Ah, pra você conseguir ver o chat. Genial, genial. Minha Genial. filha, pai, você não faz isso não? Eu falei, meu Deus do céu. Por que você não falou antes? Tá, beleza. Botei para gravar? Botei, né? Botei, Henrique. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando? Então tá. Então, gente, para começar aqui, o pessoal vai chegando, né? Falei comecei a falar no finalzinho da aula passada das principais reações de oxidação. Esse assunto é um assunto, é o assunto. Esse eu gostaria muito que você me ajudasse, né, valorizando esse assunto, que realmente ele é muito, 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 muito importante. Tá? Ué, Camilinha, você saiu? O slide atual. Tá aqui, o slide atual, beleza. Então, eu falei que ele é muito importante esse assunto, ele tem uma prevalência muito grande, tanto na prova do Enem como na prova do PISM. Caso você venha fazer o ERJ, por exemplo, ou o vestibular qualquer que você venha fazer, o FUVEST, por exemplo, com certeza isso aí vai estar presente. Eu falei rapidamente que a reação de oxidação não necessariamente está envolvendo oxigênio, óbvio que não. Oxidar significa elevar o NOx. Para eu poder aumentar o NOx de um carbono, por exemplo, eu tenho que tirar elétron dele, e qualquer elemento mais eletronegativo do carbono pode fazer com que o carbono oxide. A palavra oxidação é uma homenagem ao oxigênio, que é o mais comum dos mais eletronegativos. O elemento mais eletronegativo da química é o flúor, só que o flúor não aparece nas reações orgânicas. O oxigênio faz, né, a composição junto com o nitrogênio nos maiores percentuais da mistura chamada ar atmosférica. Então, em homenagem ao oxigênio, passou a ser chamado de oxidação. Beleza? Falo também que esse oxigênio nascente, ele vai nascer de algum lugar. Falei isso na aula passada, falei que falaria isso de novo, porque é importante não você decorar isso, eu quero que você entenda de onde vem uma reação, de onde vem as condições para que uma reação de oxidação ocorra. De onde vem o oxigênio que vai incorporar numa molécula qualquer? De onde que vem? É isso que eu queria que você guardasse com carinho. Então, eu falei isso na aula passada, falei que os principais agentes oxidantes eram o permanganato de potássio, e esses NOx ali são sempre do elemento central. O manganês tem NOx mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. O dicromato de potássio, ele tem o elemento central, o cromo, ele tem 3 NOx, mas os dois são os mais relevantes, mais 3 e mais 6. Existe o NOx mais 2 para o cromo, mas também ele quase não aparece. E o ácido nítrico, como eu disse na aula passada, o NOx dele vai de menos 3 até mais 5. Menos 3, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, eu chamei a atenção de que o elemento central, se quanto mais alto fosse o NOx positivo do elemento central, maior seria o poder oxidante do composto do qual ele fazia parte. Exemplo, eu sou o manganês, lembra? Tenho NOx mais 7. Se o meu NOx é mais 7, significa que eu já perdi 7 elétrons. Eu não posso perder mais que 7. Eu só vou poder receber elétron. E na química a gente sabe que quem recebe elétron sofre redução.
e quem sofre redução atua como agente oxidante. Então, eu posso concluir com você que quanto maior for o NOx do elemento central, positivo, naturalmente, maior vai ser o poder oxidante deste composto do qual o elemento faz parte. Então, guarda com carinho manganês com NOx alto, cromo com NOx alto e o nitrogênio com NOx mais 5. São excepcionais na ordem decrescente de importância. São excepcionais agentes oxidantes. Apareceu um desses três compostos sobre a seta, você pode ter certeza que a reação será de oxidação. Legal? Falei também que o permanganato de potássio ele tem a chance de reagir em presença de base, formando óxido de manganês. E destaquei o NOx do manganês antes e depois. Vou escrever para você só para você recordar. Repito, não precisa decorar isso. Eu apenas explico isso, primeiro porque você merece uma explicação sadia, não decoreba, né? Manganês NOx mais 7, e segundo que vai te dar condições de você entender lá na frente sem decorar. De mais 7 para mais 4, houve uma diminuição de NOx. Significa que ele recebeu 3 elétrons. Se ele recebe 3 elétrons, ele vai liberar 3 oxigênios, ou 3 mol de oxigênios, melhor, para o meio externo. Se eu quero oxidar um alceno, por exemplo, alceno tem dupla entre carbonos, tá? Beleza. Se eu fizer a oxidação com permanganato de potássio, em contato com uma base e água, eu só terei condições de romper a ligação π nesse processo de oxidação. Agora, presta atenção. Se eu faço a ruptura de apenas uma ligação π, é natural que eu só possa produzir do outro lado da reação um só composto. Se eu colocar o permanganato de potássio em contato com ácido, você vai ver que o NOx desse manganês aqui, cadê? Aqui, o NOx ele é mais 7, maior NOx que o manganês. Mas o manganês, depois que a reação ocorre, ele passa para NOx mais 2. Ele sofre uma redução de 5 elétrons. Cara, o tanto de elétron que ele recebe, gente, é o tanto de mol de oxigênio que ele libera para o meio. Então, se eu quiser fazer a mesma reação de oxidação de um alceno, usando permanganato de potássio meio ácido, a concentração de oxigênio sendo maior, vai permitir que a dupla ligação seja rompida integralmente. E se eu faço a ruptura da ligação dupla integralmente, serão formados 2 compostos do outro lado. Iguais ou diferentes? Aí isso vai depender da estrutura do alceno. É isso que eu quero dizer lá. Quebra a dupla inteira, ou seja, vai formar 2 compostos. Então eu vou ter o permanganato de potássio, veja. Vamos ver se você lembra. Valentina, vê se você lembra. O meu manganês saindo de NOx mais 7, pulando para NOx mais 4. Numa redução parcial. Esta é uma redução parcial. Por isso que ela ocorre em presença de base. Agora, se eu passo de NOx mais 7 para NOx mais 2, eu passo a ter uma redução completa, total. Por isso que ela é feita em presença de ácido. Então, toda a oxidação feita em presença de ácido será capaz de pegar o alceno e romper a sua dupla integralmente. Ah, então quer dizer que não depende do número de mol de oxigênio liberado? Não, depende de quem vai reagir com ele. Dependendo da variação de NOx, você vai saber se vai ser rompida a dupla inteira ou apenas a ligação π do alceno. Olha que legal. Olha o dicromato de potássio. Ó. Olha o dicromato de potássio. Eu coloco o dicromato de potássio para reagir só com meio ácido. Aí você vai dizer assim, eu não entendi só porque o meio ácido. Olha o cromo com NOx mais 6. Você vai falar assim, só em meio ácido, por quê? Porque a variação de NOx do cromo, gente, de mais 6 para mais 3, é a única. Se é a única, é a máxima. Se é a máxima, só pode acontecer em meio ácido. Olha o NOx do cromo aqui, do sulfato de cromo 3, olha. Olha o que acontece. O NOx passa de mais 6 para mais 3. Ele sofre uma redução de 3 elétrons. O tanto de elétron que ele recebe é o tanto de mol de oxigênio que ele libera para o meio. Mas peraí. E esse 3 aqui é igual a esse 3 aqui? É, mas coincidência, porque quem reagiu com o ácido sulfúrico aqui não foi o permanganato, foi o dicromato de potássio. E ele só se permite receber 3 elétrons, que para ele é o máximo. Se ele é o máximo, é uma oxidação ácida. Se é uma oxidação ácida, esta quantidade de oxigênio será capaz de romper a dupla ligação do alceno integralmente também.
Dá para entender isso? Ou eu consigo romper só a ligação π do alceno para oxidar o que eu desejo oxidar, ou eu consigo romper a dupla ligação integralmente do alceno. E isso vai depender de quem? Depender dos reagentes que serão utilizados para a produção de oxigênio no processo. Tá? Oxidação de alceno, Camila, olha que legal. Oxidação aquosa. No meu tempo de estudante, no século... Oi, querida. Desculpa interromper. Você pode voltar no outro slide super rápido? Só para eu tirar um print. Claro. Ô, gente, vocês não me interrompem nunca. Fiquem sabendo disso, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para isso. Pronto, obrigada, Carol. De nada. Eu sou um servidor. Eu ajudo vocês o máximo que eu puder. Entra. Oxidação de alceno. Eu vou oxidar o alceno. Quando eu estudei no século XII para século XIII, estava lá mudando de século, o meu professor no cursinho falava assim, oxidação básica. Ou ele falava oxidação alcalina. Hoje nós não falamos isso mais, a gente fala oxidação aquosa. Que cada vez mais nós usamos menos base nas reações em laboratório. Que é caro, machuca, dá um resultado muito rápido. Então, às vezes, você usa uma água na oxidação a frio, sem aquecimento. Então, você pode chamar de oxidação aquosa, oxidação a frio e oxidação branda. Tanto faz. É isso que eu vou falar agora para você. Ó. A oxidação ácida é o segundo tipo. Essa oxidação ela é intensa, ela recebe calor. Ela acontece com permanganato de potássio ou dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico com calor, oxidação ácida. E a terceira oxidação que mais cai em prova é a ozonólise. Primeira oxidação aquosa. Ela é chamada de alcalina, básica ou a frio. Cuidado, pisme, cuidado. Pisme, cuidado. Pisme, cuidado. Pisme. Eles estão usando muito isso aqui no pisme. Oxidação a frio. Tá? Bastante cuidado. Quais são os componentes, os reagentes que serão utilizados no processo de oxidação a frio, aquosa, alcalina, branda, leve, permanganato de potássio em presença de água e base. A base em cima da seta não corresponde a um catalisador, lembra? A base é um outro reagente. Mas observe, ó, eles estão usando mais água. A reação vai acontecer da mesma forma. O manganês vai pular para mais 4, saindo de inox mais 7. Haverá o que a gente chama de redução, e o número de mol de oxigênio liberado, o oxigênio nascente, é compatível com o número de elétrons recebidos pelo manganês. Reagente, permanganato de potássio, água, base a frio, não esquece. Como é que chama esse reagente? Essa misturada toda aí? Reativo de Bayer? Se é Bayer, é bom. Qual é a finalidade desse reativo de Bayer? Pegar o alceno, tentar oxidar o alceno e produzir diálcool. Diálcool, todo diálcool vicinal, está escrito aqui, ó, vou escrever aqui para você. Todo diálcool vicinal é chamado de glicol. Todo diálcool vicinal é chamado de glicol. Se você fizer isso aqui, ó, isso aqui é um glicol. Se você fizer isso aqui, ó, isso aqui é um glicol. Agora, se você fizer isso daqui, ó, presta atenção. Ó, se você fizer isso, aparece aí só. Se você fizer isso, já não é mais um glicol. Para ser glicol, tem que ser um diálcool em carbonos vizinhos. Tem que ser um diálcool vicinal. Tá? Toma cuidado com isso. Beleza. Finalidade: diferenciar um alceno de um ciclano. Por quê? Porque alceno e ciclano têm fórmula geral CnH2n. E se eles têm fórmula geral CnH2n, e se são compostos diferentes, eles podem ser isômeros. Então, se eu chegar para você, né, para chegar perto da lenita, lenita, tem aqui um composto C3H6, isso aqui é um alceno ou um ciclano? Não sei, ué, sabe?
levo para o laboratório. Minha amostra C3H6 ela é incolor. Eu vou pingar uma gotinha do reativo de Bayer. Pinguei. O reativo de Bayer ele é violeta. A coloração dele é violeta por causa do permanganato de potássio. Na hora que você pinga a cor violeta, né, a solução violeta, que é o reativo de Bayer, na sua amostra que é incolor, é claro que ela vai ficar violeta. Na hora que você agita, a cor desaparece. Significa que houve reação. Significa que houve ruptura da ligação π. Significa que foi formado um composto incolor. Que composto incolor que é esse? Um álcool. Qual que é a cor do álcool? Incolor. Aí eu sei que se houve mudança de coloração do reativo de Bayer, se houve descoloração do reativo de Bayer, significa que a reação ocorreu, significa que o composto tinha ligação π que foi rompida e que foi formado um diálcool. Agora, se eu pingar o reativo de Bayer, ficar violeta, eu agitar, agitei, continuar violeta, é porque não teve ligação π para ser rompida. Se não teve ligação π para ser rompida, o composto é um ciclano. Então, esta reação, ela não tem por objetivo produzir um diálcool apenas. O grande objetivo dessa reação é identificar um alceno diferenciando-o de um ciclano. Se eu colocar um benzeno para você poder diferenciar o benzeno, se é benzeno ou não, o benzeno não reage em virtude da sua ressonância. Então, o benzeno, em virtude da sua alta estabilidade provocada pela ressonância, ele vai se comportar como se fosse um composto saturado. Portanto, o benzeno não dá resultado positivo frente ao reativo de Bayer, tá? Te dando um exemplo bem boboca, vou te explicar daqui a pouco como é que é no próximo slide. Te dou um alceno, esse alceno é o 2-metil-but-2-eno, o nome aqui está errado, né? É 2-metil-but-2-eno. Numa oxidação branda, numa oxidação aquosa, essa ligação vai ser rompida. Eu vou incorporar aqui uma hidroxila, eu vou incorporar aqui uma outra hidroxila, vou formar um diálcool. Só isso. Agora imagina, vou desenhar aqui para você, hein? Meu recipientezinho, meu tubo de ensaio está aqui. A minha amostra está aqui, ela é incolor. Vou mudar de cor só para ficar chique. Finge que isso aqui é violeta, tá? Reativo de Bayer, violeta, aqui, ó. 3 gotinhas de reativo de Bayer. Olha que bonitinho. Morri do meu tubo de ensaio, não, Henrique. Grande rei do piquenique. Os maiores editores de imagem do Brasil. Aí eu tenho um tubo de ensaio aqui. Depois que eu pinguei as gotinhas coloridas, que é o reativo de Bayer, é claro que esse meu recipiente aqui vai adquirir uma coloração violeta. Aqui, ó, isso aqui vai ficar violeta. Violetou. Beleza? E agora parar? Ó, e agora você vai agitar. Agitou, você tem 2 respostas. Agita. AG. 5 segundos. Beleza. O que vai acontecer? A cor desaparece. Opa, se desaparece, o meu composto que estava na amostra era um alceno. E fará, e agora? Pingou? Pingou. O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, ficou colorido. Ficou colorido? É. Então não houve reação, não houve mudança de cor, não houve formação de álcool, não houve quebra de ligação π, então o alceno não reagiu. Se o alceno não reagiu, porque não era alceno, era um ciclano. Se a minha amostra for o benzeno, vai te dar esta resposta, porque o benzeno tem ressonância e não permite que a reação ocorra. Nesse cantinho inferior direito aqui, ó, você está vendo o desenho de o que acontece no laboratório. Quando pinga a cor, fica violeta. Quando se agita e continua violeta, é porque é um ciclano, deu um teste negativo. Agora, se você pingou o troço, agitou e muda a cor fica incolor ou meio laranja, dependendo da concentração dos reagentes, a gente fala que houve uma reação positiva, porque houve descoloração do reativo, que é a cor violeta. Beleza? O mais importante de tudo, se você puder, não esquecer isso jamais. Ó, olha o NOx desse carbono. O NOx dele, não pode esquecer, é 0. Ele está ligado somente a carbonos. O mesmo carbono, depois que a reação ocorreu, o NOx dele, mais 1. Que isso, bicho? Saiu de 0 para mais 1, houve aumento de NOx. Se houve aumento de NOx, houve uma reação de oxidação. Tá? Aí o NOx 0,
Olha lá o NOx, mais um, é exatamente o que eu falei. Oxidação. Beleza? Mudei de slide. Se vocês quiserem que eu volte no slide, eu volto, é só falar, tá, gente? Como ocorre o processo de oxidação aquosa? Olha como é que ocorre. Aí eu estou te mostrando o mecanismo e você não precisa decorar isso, tá? Eu só queria que você entendesse isso. Eu pego um alceno qualquer, propeno. O oxigênio, que é o oxigênio nascente, que ele nasce a partir da reação do permanganato com a água, em presença de base, a frio. Esse oxigênio se incorpora aqui, ó, por ser mais eletronegativo, ele rompe essa ligação. Ele forma um éter. Isso aqui é um éter. Um éter cíclico. Cara, eu vou formar um éter cíclico? É um composto intermediário. É como se fosse como é que chama lá na cinética? Gente, esqueci. Como é que chama? Complexo ativado, imagina, mas não é. Como esse éter ele é instável em virtude da estrutura ser cíclica, éter já é complicado, né? Evapora rápido, aquele processo todo. E ele cíclico, a tendência é ser explosivo, os éteres cíclicos. Por isso que você joga água, por isso que a oxidação é aquosa. A água se rompe, olha lá, H+ e o H-, e vem quebrar essa ligação aqui, ó. Esse oxigênio negativo vai receber o hidrogênio, ó, e esse carbono de carga positiva vem receber a hidroxila, ó. Aí vai formar um álcool com 2 hidroxilas. Precisa saber isso tudo? Não. Só precisa saber que a ligação π é rompida e você vai incorporar uma hidroxila em um carbono, a hidroxila em outro carbono. Os NOx, vocês estão percebendo que os NOx aumentam. Né? De -2 para -1 aumentou, e de -1 para 0 também aumentou. Uma reação típica de oxidação. Tranquilo, gente? Nenhuma pergunta? Eu vou me achar aqui, hein? Estou falando igual maluco aqui. A reação aconteceu no laboratório de Dexter. O Dexter, a Didi, lá naquele desenho animado Laboratório de Dexter. Olha lá o reativo de Bayer, violeta, você joga a solução, que é um alceno ou ciclano? Não sei. Vou jogar. O que vai acontecer? Vai descolorir a solução. Se vai descolorir a solução, o reativo de Bayer, ele vai formar um precipitadozinho marrom lá no fundo, assim, ó. Vai ficar totalmente incolor, tá? E vai formar um precipitadozinho marrom. E esse precipitadozinho marrom aqui, ó. Aí eu vou te mostrar o que é isso. O que é esse precipitadozinho marrom? É o MnO2. Rapidinho, deixa eu só te mostrar ali, eu volto. Aqui, ó. Olha a reação aqui em cima. Só para você lembrar. Depois que o permanganato reage com a água, vai liberar o oxigênio, né? O oxigênio vai incorporar lá no alceno. E olha só, esse óxido aqui. Esse óxido ele é insolúvel em água. Porque esse óxido, em presença de água, ele vai formar MnO4, hidróxido de manganês, que forma o PPT. Esse óxido, sendo insolúvel, ele tem cor marrom. Por que cor marrom? Ué, mudou de cor, ué. Mudou de NOx. Se o manganês tinha NOx mais 7, ele era violeta. Se ele passa NOx mais 4, ele passa a ter uma coloração marrom. Beleza? Seguindo em frente. Antes que eu comece a oxidação ácida. Ô, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, eu volto, hein? Camila, tá legal aí, querida? Vivi, tá lembrando? Tá beleza, Fará. Vitória, tá lembrando? Aninha Macedo, tá lembrando? Sim, Fará. Olha, hein? Não pode mentir pro tio Fará. Vovô Fará, não, que agora não é tio Fará, não, é vovô Fará, hein? Vovô Fará não pode ficar chateado, não, hein? Quem vai sofrer oxidação? Valentina? Olha lá. Isso é um álcool primário, lembrando que a hidroxila está presa a um carbono primário. Isso é um álcool secundário, lembrando que a hidroxila vem presa a um carbono secundário. Isso é um álcool terciário, a hidroxila vem ligada a carbono terciário. Isso é um aldeído, isso é uma acetona. Isso é um ácido carboxílico, tradicional, ácido acético. Esse é o ácido da formiga, ácido fórmico. E este é o nosso querido éster. Estou te dando 8 exemplos.
A pergunta que eu faço é: o composto que está na sua tela sofre oxidação? Sempre que sofrer oxidação, você promete para mim que você não esquece isso? Sempre que sofrer oxidação, o composto oxigenado terá hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Tem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional? Tem. Ah, é? É. Então vai sofrer oxidação. Acabou. Só isso que você precisa saber. Álcool primário sofre oxidação? Poxa, claro que sim. Álcool primário sofre 2 oxidações. Por isso que por ele ter 2 hidrogênios ligados ao carbono do grupo funcional. Álcool secundário sofre 1 oxidação, porque ele tem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Álcool terciário, não. Álcool terciário não tem hidrogênio preso ao carbono do grupo funcional. Por esse motivo, ele não sofre oxidação. Aldeído. Aldeído sofre oxidação? Opa, ele tem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Sofre. E cetona sofre oxidação? Ah, bicho, não sofre não. Ah, então eu posso diferenciar um aldeído de uma cetona? Sim. Em laboratório? Claro. Tenta oxidar. Se você conseguir, a cetona. Se você conseguir, é um aldeído. Se você não conseguir, é uma cetona. Mas para, como é que eu vou ver isso? Mudança de cor. Porque se muda de inox, muda de cor. Lembra do Niels Bohr lá no átomo? Quando o elétron ele muda de órbita, ele muda de cor. Quando ele volta, ele emite uma luz, efeito fotoelétrico, né? Ondas eletromagnéticas. É isso. Mudou o NOx, cara. Ele perde elétron. Ou ele ganha elétron. Então ele passa a emitir no espectro do visível uma cor diferente. O ácido. Olha lá, vê se o carbono do grupo funcional tem hidrogênio. Não. O carbono do grupo funcional tem hidrogênio? Que isso? Olha o carbono do grupo funcional aqui. Agora, esse ácido aqui é o único ácido carboxílico que consegue sofrer oxidação. Esse éster consegue sofrer oxidação? Não. Mas se no lugar desse CH3 fosse um hidrogênio, aí seria sim. Dá para entender? Então guarda, queridos, guarda isso. Só vai sofrer oxidação o composto que tiver hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Tem uma exceção? Tem. Caiu no PISME, caiu no vestibular de Juiz de Fora, não foi PISME, não. 1997. 23 anos atrás. Fenol, cara, é o único composto que o carbono do carbono do grupo funcional, não tem hidrogênio, mas ele sofre oxidação. E como ele sofre oxidação, ele vai permitir que este hidrogênio e este hidrogênio também sofram oxidação. Eu não vou te mostrar essa reação, o mecanismo. É difícil, não cai e o cara só te informa. Ele não vai te perguntar, porque isso aqui não é assunto de ensino médio. Quando ele sofre uma oxidação, ele vai se transformar em dicetona. Fenol sofre oxidação, formando uma dicetona cíclica. Fenol sofre oxidação, formando uma dicetona cíclica. E todas as dicetonas cíclicas são chamadas de quinonas. Então, só a título de curiosidade, como o grupo hidroxila ele é ortopara-dirigente, este fenol pode oxidar transformando-se em difenol em orto, ou pode sofrer oxidação formando um difenol em para. Os difenóis são chamados de... Nossa senhora, minha mesa hoje digitalizadora está horrível. Os difenóis, na posição orto e na posição para, são chamados de hidroquinóis ou hidroquinol. Hidroquinol, quando sofre uma oxidação, vira uma quinona. Esse processo é muito utilizado na produção de tinta para cabelo. Por isso que quando você passa tinta no cabelo, você escurece o cabelo, que é feito através de um processo de oxidação. Tá? É canto de livro isso? É, mas já caiu no vestibular de Fora?
Já. Pode aparecer de novo? Pode. Por isso que eu estou soltando aqui, ó. Cuidado. Os fenóis, mesmo sem terem hidrogênio no carbono do grupo funcional, sofrem oxidação mais prontamente, mais rapidamente do que os álcoois primários e secundários. Acredita? Os produtos da oxidação de fenóis são chamados de benzoquinonas, as quais são importantes, pois são rapidamente transformadas em hidroquinonas. Então é mais ou menos assim, ó. O fenol sofrendo oxidação vai formar uma dicetona de cadeia fechada. Isso é uma quinona. Como ele é derivado de uma estrutura que lembra o benzeno, é benzoquinona. Agora, se eu reduzir, observe que isso aqui é uma reação de redução. Olha a eletroquímica aqui, gente. Olha a eletroquímica aqui, gente. Quem rerê? Quem rerê? Quem rerê? Quem rerê? Quem rerê? Quem rerê? Quem recebe elétron sofre uma redução. Olha o NOx desse carbono aqui. Mais 2. Olha o NOx desse carbono depois que a reação ocorreu. Mais 1. Olha o NOx desse carbono aqui antes da reação ocorrer. Mais 2, que perde elétrons, 2 elétrons por oxigênio. Olha o NOx desse carbono aqui depois que a reação ocorreu. Mais 1. Peraí, Fará. De mais 2 para mais 1, variação de quantos elétrons? 1. Mas aqui está falando que ganhou 2. É, né? Um em cima, outro embaixo. Isso daqui é chamado de hidroquinol ou hidroquinona. Tá? Quando eu tenho uma dicetona de cadeia fechada, eu tenho uma quinona. Então, isso é chamado de hidroquinona. Não precisa decorar isso. Se aparecer na prova do PISME, o cara vai te dar a reação inteira. Ele não vai te pedir para você demonstrar, para você representar o produto. Ele só vai fazer perguntas a respeito, né? Qual é a função orgânica que se forma, né? Se a reação de oxidação e redução. Vocês sabem que na prova do PISM são cinco questões. 2 de orgânica e 2 de inorgânica, e uma mista. Só que a prova do ano passado teve uma só de orgânica. A prova super mal feita. Mega, hiper, giga, ultra, 10-9, mal feita. Tomara que esse ano eles possam caprichar e valorizar quem estuda e quem trabalha, né, com isso. Oxidação de alcenos. Eu falei da oxidação aquosa, em que o alceno, quando é quebrado, você quebra só a ligação pi e forma um diálcool vicinal. A oxidação ácida, energética, enérgica, quente, qualquer nome que você queira dar, que transmita a quem esteja lendo uma força, uma intensidade. Então, só o tipo do nome, só o nome, a forma de falar, né? Oxidação ácida, intensa, enérgica, energética, quente, é para romper a dupla inteira. Os reagentes são permanganato de potássio, meio ácido e em presença de calor. Haverá formação, ou melhor, a transformação, só recordando, do manganês de inox mais 7 para manganês de inox mais 2, no processo de redução completa, RED, por isso que eu estou escrevendo de vermelho, porque é RED, e essa variação de elétrons corresponde a 5. O tanto de elétrons que o manganês recebe é o tanto de oxigênio nascente em mol que ele libera para o meio. Haverá ruptura integral da dupla ligação, gerando 2 compostos. Integral. Se houver ramificação no carbono da dupla, já sei que vai formar cetona. Se não houver ramificação no carbono da dupla, eu já sei que vai formar um ácido carboxílico. Se houver um carbono só preso através de dupla, o produto vai se formar, vai ser CO2 e água. Eu queria muito que vocês entendessem isso. Pode ser? Copia não, presta atenção, depois se você quiser, né, tirar foto. Tem tudo aí no slide, mas desse jeitinho eu te explicando assim fica mais fácil você compreender. Olha que legal. Ó. Deixa eu melhorar esse carbono, que ficou feio pra caramba, senão a Camila briga comigo. Aqui o carboninho, C. Tá? Beleza. Vou submeter esse composto a uma oxidação. KMNO4.
meio A. Isso vem na prova, vem informando, hein? E calor, né? Claro. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Haverá ruptura integral da ligação dupla. Por quê? Porque o número de mol de oxigênio proporcionado pela presença do ácido sulfúrico concentrado e calor vai quebrar a dupla inteira, ó. Quebra. Deste lado vai haver a formação de um composto. E deste outro lado vai haver a formação de um outro composto. Ajuda eu? Me ajuda eu. Ajuda. O primeiro composto vai se formar esse, ó. Esse, isso e o H. É esse pedaço aqui, ó. É como se eu desse uma tesourada nessa dupla, tá? Esse pedaço corresponde a esse pedacinho aqui. E o outro pedaço vai ser o quê? C pelado, CH3, CH3. Aí você vai falar assim, não acredito que você esteja me ensinando desse jeito. Vou reclamar com a minha mãe, não vou assistir mais às suas aulas e vou falar mal de você, porque você está ensinando errado. Como é que você vai deixar? Como é que você vai querer que eu represente isso numa prova? Não, calma, eu não vou querer que você represente nada nisso na prova. Eu só quero te mostrar que esse carbono aqui só está fazendo 2 ligações. E são 5 oxigênios liberados, né? 5 mol de oxigênios liberados por meio. O primeiro oxigênio vai vir aqui, ó. Vai transformar isso no aldeído. O outro oxigênio, do 5, vai entrar aqui e vai transformar isso numa acetona. Ó, Fará, você usou 5. Não, usei 2 oxigênios. Mas você pode usar até 5. Posso, é? Então, como é que eu vou saber isso? Ó, pergunta acetona. Querida acetona, pois não? Você gostaria de receber mais um oxigênio? Eu falei, que isso? Eu estou fora, eu não aceito, não. Eu não tenho hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Não tenho. Portanto, eu não posso sofrer oxidação. Ó, desculpa, hein? Foi mal. Aí o oxigênio vem aqui, todo tristão, chega perto do aldeído e fala assim, aldeído, eu posso penetrar? Aldeído, penetre, meu querido, penetre, à vontade. Aí o aldeído recebendo o oxigênio vai se transformar em ácido carboxílico. Mas, Fernando Fará, eu só usei 3 oxigênios. Você falou que eu tinha que usar 5. Não, eu não falei que você tinha que usar 5. Eu falei que eram liberados 5 mol de oxigênio por meio. Eu só usei 3. E os outros 2 vão subir na vida na forma de gás. Qual o problema? Conclusão. Quebrou a dupla? Quebrou. Carbono da dupla tem ramificação? Não. O carbono da dupla, sem ramificação, ele gera ácido carboxílico. Oh! É só isso, Fará? É. Carbono da dupla tem ramificação? Tem. Com ramificação, começa com a letra C. C de cetona. Oh! É só isso? É. O máximo que eles vão te pedir é o nome. Ácido acético e propanona. Ah, mas eu tenho que representar o outro. Não, você não precisa representar nada. A reação é orgânica. Você só precisa representar os compostos orgânicos. Fará, não entendi. Repeat, please. Repeat, please. Another example, please. Another example. Lá vou eu. Um exemplo maior. Chiquérrimo. Olha que chique, gente. Olha que exemplo sexy. Cheio de letra C, C de sexy. Vou colocar KNNO4, de novo. Vou colocar ácido sulfúrico, de novo. Vou colocar calor, de novo. Vermelhinho, quebra dupla. Quebrou geral. Se fosse oxidação aquosa, quebraria só a pi, colocaria uma hidroxila aqui, ponto final. Quebrou a dupla? Quebrou. Deste lado, é cachaça? Não, deste lado, não deste lado. Vai formar uma, peraí, esse carbono da dupla tem ramificação. Opa, vai formar uma acetona. Ah, entendi. Deste outro lado, existe um carbono na dupla, tem ramificação? Tem. Então vai formar outra acetona. Vai formar 2 cetonas, Fará? É, pode? Ué, sem problema. Sem problema nenhum. Produto. 1, 2, 3 e desce. Cetona. Butanona. Mais. Começa do carbono pelado. 1, 2,
3, 4, 5. Uau! Bota uma acetona. Pronto, pentano 3 zonas. Acabou. É só isso, Fará. Não tem pegadinha, não? Não. Eu vou te mostrar uma coisa. Posso apagar aqui, gente, ou não? O que vocês acham? Por mim, pode, Fará. Pode? Eu vou apagar. Opa. Eu vou apagar porque eu vou fazer um terceiro exemplo para você poder entender isso. Ó. 1, 2, 3 e 4. Já caiu em prova do PISM, foi do Enem. Caiu na prova, ou PISM e Enem, não sei. KMN O4 ou K2CR2O7, sem problema. Tanto faz, tá? Água. Ó, ácido e calor, que é água, não é de água. O que eu faço? Simples. Oxidação. Quebra duplo. Quebrou. Deste lado, vai haver a formação de um composto. Deste outro lado, vai haver a formação de um novo composto. Deste lado, existe ramificação no carbono da dupla? Não. Deste lado, vai haver a formação de ácido carboxílico. Deste outro lado, existe ramificação no carbono da dupla? Não. Vai ser formado outro ácido carboxílico. Então, o primeiro ácido carboxílico, primeiro, é esse aqui, ó. Pronto, já vai direto no ácido carboxílico. Nome, ácido propanóico. Segundo ácido carboxílico, esse. Beleza? Segundo ácido carboxílico. Lembrando, número de mol de oxigênio que eu libero, 5. Usei 1, 2, 3, 4. Posso usar o quinto átomo de oxigênio? Pode. Aonde, Fará? Aqui? Não, aqui não tem jeito de oxidar mais, não. Carbono do grupo funcional está sem hidrogênio. Não tem hidrogênio no primeiro composto, no carbono funcional do primeiro composto. Não tem. Esse oxigênio vai poder oxidar este segundo ácido, que é o ácido fórmico. E ao oxidar o ácido fórmico, ele vai se transformar nisso, ó, nesse ácido que nós conhecemos com o nome de ácido carbônico. Que nós sabemos que ele é instável. Por que ele é instável? Você vai lembrar. Porque na química orgânica, a gente não tem nunca um composto, não tem um composto que apresente duas hidroxilas no mesmo carbono. Se a gente não tem um composto com duas hidroxilas no mesmo carbono, significa que esse composto é instável. Ele, numa reação química, sendo um produto, você está proibido de representá-lo como H2CO3. Você vai ter que representá-lo na forma de CO2 mais água. Então, queridos, se eu tenho ramificação no carbono da dupla, eu vou formar cetona. Se eu não tenho ramificação no carbono da dupla, eu vou formar ácido carboxílico. Olha lá. Agora, se eu tiver um carbono preso através de dupla, igual esse caso aqui, ele vai formar ácido fórmico, vai continuar sofrendo oxidação, vai se transformar num ácido instável chamado ácido carbônico e vai se decompor em quê? CO2 mais água. Então, se o cara te pedir quais são os produtos da oxidação do but-1-eno, você vai falar ácido propanóico, gás carbônico e água. Só isso. Beleza ou não beleza? Posso ficar tranquilo, gente? Posso apagar? Tranquilo, Fará. Apaguei. Um outro exemplo, só para você não ficar com raiva de mim, porque você não pode deixar de receber nenhuma informação. Esse composto. Sofrendo oxidação.
permanganato de potássio meio ácido. Cadeia fechada. Abre a cadeia. É só quebrar aqui. Esse carbono que não tem ramificação, esse carbono vai virar um ácido carboxílico. Esse carbono que não tem ramificação vai virar um ácido carboxílico. Então, com licença, ó, C é isso aqui, ó. Eu já coloco aqui, ó, dupla O, OH. Esse carboninho aqui, CH2. Esse carboninho aqui, CH2. Esse carboninho aqui, CH2. Esse carboninho aqui, cara chato, hein? CH2. E esse carboninho aqui? Não tem ramificação nele, então vira ácido carboxílico. Nome, ácido hexanodioico. Também chamado de ácido, o nome usual não precisa decorar, adípico. Bonito, né? Nome usual dele. Esse ácido aqui é usado para fazer o nylon, que é um polímero. Vai reagir esse ácido com uma amina, aí vai formar uma poliamida, que é um nylon. Para quem não sabe, nylon, né, o pessoal do Jesuíta já sabe o que eu falei, nylon significa Nova York e Londres, sabia? Pode acreditar em mim que é. Tá, então qualquer composto, você pode ser alceno ou cicleno, se você quiser oxidá-lo, você vai seguir aquela linha de raciocínio. Com, começa com a letra C. Com, começa com a letra C. Com, começa com a letra C. Com ramificação no carbono da dupla, vira cetona, que começa com a letra C. Sem ramificação no carbono da dupla, vai ser ácido carboxílico. E se tiver um carbono só preso através de dupla? Aí esse carbono único vai gerar CO2 e água. Tranquilo? Soltei aqui para você então, olha lá. Uma oxidação do but 2Eno, você vai formar, vai quebrar ali, ó, dois ácidos carboxílicos. Tá vendo? Faz o ácido acético duas vezes. Se quebrar essa dupla ligação ali, ó, você vai formar o ácido acético de um lado e vai formar a propanona do outro, olha lá. Com ramificação no carbono da dupla. Agora tem que ser ramificação no carbono da dupla, tá, gente? Para formar o tal da cetona. Oxidação ácida de alcenos, olha lá. Quebrei o alceno, quebrei. Vai formar, olha lá, mesma coisa, ó. Quebrei aqui. Desse lado você vai formar o ácido acético e desse lado você vai formar CO2 e água. Olha lá, vou reagir, vai formar ácido fórmico, o oxigênio vai incorporar no ácido fórmico, vai gerar CO2 e água. Pente 2Eno, quebra dupla. Quebra aqui a dupla, ó. Deste lado você vai formar o quê? Deste lado você vai formar um ácido carboxílico com 3 carbonos. O propanóico ou propiônico, nome usual. E esse lado você vai formar um ácido carboxílico, ácido acético. Você está vendo que ele está usando o número de oxigênios aqui, ou o número de mol de oxigênio nascente, exatamente compatível com aquilo que vai ser utilizado mesmo. Né? O certo é colocar 5 aqui, ó. Tá? Porque é o número máximo de oxigênio liberado na proporção estequiométrica entre permanganato e ácido. Bem tranquilo isso. Isso cai em prova, hein? Vai gerar ácido carboxílico, porque o carbono da dupla não tem ramificação. Né? Volta lá. Olha lá. Sem ramificação no carbono da dupla, ácido carboxílico. Com ramificação no carbono da dupla, cetona. Aí eu estou te dando 4 exemplos, né? Só um resuminho bacana. No primeiro exemplo aqui, quebrou a dupla, de novo, né? Lavagem cerebral. Ácido e CO2 e água. Ó. No segundo exemplo, quebrei aqui, ácido carboxílico e cetona. Olha lá. No terceiro exemplo, você quebra a dupla. Dupla, cadê você? Cadê você? Quebrei a dupla. Desse lado eu vou formar ácido. Desse lado eu vou formar ácido também, 2 ácidos. No quarto exemplo, quebrei a dupla. Deste lado eu vou formar cetona. E deste lado eu vou formar outra cetona. Então seriam 2 cetonas.
Não tem erro, sério mesmo. Dá para você fazer uma boa. Esse exercício disso aí. Oi. Fará, volta rapidinho Oi, querida. Volta rapidinho naquela página, primeira página de oxidação ácida, por favor. Essa? Isso, peraí rapidinho. Aí, obrigada. Aí? Então tá. Os nomes estão aqui, Vitória. Se você estiver copiando, não espera, não tem problema não. Não, já foi, Fará, obrigada. Pronto? Então tá. Oxidação ácida. Agora eu vou para a mais importante, ao meu ver. Se você me perguntar, né? Fará, qual que é a sua opinião? Oxidação aquosa, oxidação ácida ou ozonólise? Sem dúvida nenhuma, ozonólise. Fará. Oi. Oi, rapidinho, desculpa te interromper, eu não estava conseguindo abrir o microfone. Eu só queria saber se nos Pois não. compostos que tiverem isomeria geométrica na dupla, se vai ter diferença se o trans vai reagir menos que o cis, se isso vai fazer diferença em algum momento. Sempre assim, sempre, né? O trans é menos reativo em função da sua estabilidade ser maior, né? Mas isso não vai interferir em questão. Eu nunca vi questão assim, não, tá? Pode ficar tranquilo, tá, Daniel, né? Não tem Isso. problema, não. Valeu, Fará, obrigado. Tá, não se preocupa, não. Beleza, querido. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza. Ozonólise, gente, essa é a mais importante. A função da ozonólise? Produzir aldeído e ou cetona. Eu. Pode ser só aldeído, pode ser só cetona, pode ser aldeído e cetona. E os reagentes são O3, que é o ozônio, claro, água e o zinco, ex-jogador do Flamengo. Mas, gente, não esquece isso não. Se existem 3 reagentes, ninguém ali é catalisador. Todos eles reagem. Cada um tem a sua função. Beleza? Presta atenção. Olha o que eu vou fazer para você. Olha o que eu vou fazer para você. Presta atenção. Quadro branco aqui. Estou me sentindo o máximo, hein? Ó. Olha lá. Quais são os reagentes, Fará? Os reagentes Isso. são O3, água e zinco. Eu vou mostrar a função de cada um deles agora. Ok. Beleza? Então tá. Vivi, presta atenção. Valentina, vê se você lembra. Henrique Pestes, Henrique Peixoto. A primeira reação, o primeiro reagente é o O3. Exatamente por quê? Porque a reação é de ozonólise, a reação tem que ser feita com ozônio. O ozônio é uma substância apolar, toda substância simples é apolar. O nosso querido alceno, como um bom hidrocarboneto, é apolar. Se eu colocar o gás O3 em presença do alceno, é claro que vai ter uma mistura perfeita. E nessa mistura perfeita, estes 3 oxigênios, por serem muito mais eletronegativos do que o carbono, aproveitando essa região aqui que é extremamente instável, que é a região da ligação dupla, ele vai se incorporar aqui, ó. Ele não, né? Eles. Rompe a dupla, por isso que o lise, por isso o ozonólise quebra a dupla e se incorporam os 3 átomos de oxigênio. Vai formar isso aqui, ó. Olha que legal. CH3, que não participou. CH. Aqui vai entrar um oxigênio. Aqui vai entrar outro oxigênio. Aqui você vai ter um outro oxigênio. Aqui o carbono. Aqui o CH3. E aqui o CH3. Meninos, meninas, meus queridos, minhas queridas, prestem bem atenção.
Isso aqui é um éter. Éter. De cadeia fechada. Éter cíclico. Já é instável. Se você calcular o NOx desse oxigênio, que parece um óculos, é NOx menos 1. Que ele vai ganhar elétron desse carbono só. Desse oxigênio, nada, porque é o mesmo elemento. Se você calcular o NOx desse oxigênio, é menos 1, que ele vai receber elétron desse carbono. Desse oxigênio aqui, nada, porque é o mesmo elemento. Espera aí, quem tem NOx menos 1, na forma de oxigênio menos 1, é peróxido. Esse composto aqui, esse composto é um éter cíclico peroxidado. Dá licença, antes que ele exploda. Eu vou botar ele entre colchetes. Se eu represento um composto orgânico entre colchetes, significa que ele é instável. Esse composto é chamado de ozonídeo. Esse composto é chamado de ozonídeo. Mas também ele pode ser chamado de ozoneto. O pessoal da literatura adora estudar isso, né? Ozoneto de Machado de Assis, ozoneto de Castro Alves e aí vai. Se eu deixar isso na reação, Vitória, esse troço vai explodir. Ele vai buscar estabilidade através da liberação de energia. E buscar estabilidade através da liberação de energia é boom. Aí você vai subir na vida, se você não colocar água durante a reação. Por isso que a reação de ozonólise é sempre assim, ó. A ozonólise seguida de hidrólise, legal? Sempre acompanhada de água. Por que fará? Porque a nossa querida água, ela tem a capacidade de quebrar o ozonídeo. Ou fará. Então é isso. A água quebra o ozonídeo. A água provoca a hidrólise do ozonídeo, destruindo completamente o ozonídeo. É claro que esse ozonídeo, para ele ser hidrolisado, a intenção é se transformar em algo estável. Porque se ele sofrer uma combustão, ele vai formar CO2 e água. Agora eu preciso da C. Começa a dar esse carbono aqui para mim, por favor. O primeiro carbono, à sua esquerda. CH3. Olha lá, esse aqui, ó. Depois vai para esse carbono aqui, ó. CH. Aqui o H. Olha o Hzinho aqui. E esse H aqui, ó. É o mesmo esse H daqui, ó. Você tá vendo que nesse carbono tem um traço, dois traços, e tá prendendo ele ao oxigênio? Aldeído. Ó. Gostei da brincadeira. Gostei da brincadeira, rapaz. Formou aldeído mesmo, rapaz. Deixa eu apagar essa ligação para melhorar essa ligação aqui para você. Gostei da brincadeira. Muito legal. Beleza? Mais. Começa deste carbono aqui, CH3, ó. CH3. Depois, C. Depois, CH3. Beleza. Mas peraí, desse jeito não posso deixar não. Tá bom. Desse carbono sai um traço, um outro traço, prendendo ele ao oxigênio. Ó, virou cetona. Engraçadíssimo isso. Mas peraí, era mais fácil fazer assim, né? O carbono da dupla tem ramificação? Não, então vai formar aldeído. Pô, você não falou que era ácido carboxílico, pô? Eu falei que era ácido carboxílico quando a oxidação era ácida. Aqui não tem ácido, então é aldeído. Tem ramificação no carbono da dupla? Tem. Ah, então aqui eu já sei. Aqui vai ser uma cetona. É só isso? É. Mas está faltando uma coisa. Mais o quê? H2O2. Água oxigenada. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Se eu abrir uma água oxigenada na minha casa e deixá-la destampada, a água oxigenada, ela vai se decompor, se transformando em água, e o oxigênio vai sair na forma de gás. Aquele oxigênio a mais.
A minha água oxigenada, ela vai sair de NOx -1 para o oxigênio e vai se transformar em oxigênio 0. De -1 para 0, oxida. Peraí. Ela vai sofrer uma auto-oxirredução. Beleza. Mas ela vai sofrer uma oxidação. O que vai acontecer? Este oxigêniozinho aqui, Aninha, liberado no meio. Dani, Julia, esse oxigênio liberado no meio vai vir aqui, ó. Cetona, eu posso penetrar? Eu falei, que isso, rapaz? Mais respeito. Racha fora, rapaz. Desculpa aí, foi mal. Aldeído, eu posso penetrar? Eu penetro, meu querido. Se eu mantiver a água oxigenada nessa reação e não fizer nada, esse aldeído que é formado, ele vai se transformar em ácido carboxílico. O oxigênio que tem NOx 0 aqui, ó, presta bem atenção que eu vou falar, hein, gente. O oxigênio de NOx 0 vai vir aqui, ó, vai se incorporar e vai passar a ter NOx -2. Se ele pula de 0 para -2, ele sofre uma redução. Ora, quem sofre redução atua como agente oxidante. Posso não, tem que acabar com essa água oxigenada aqui. Se eu deixar a água oxigenada, toda vez que eu tiver aldeído formado, ele não vai se transformar em aldeído. Esse aldeído vai se transformar em ácido carboxílico. Eu tenho que sumir com isso aqui. Isso aqui não pode acontecer, não. Então, o que eu faço? Eu choro? Não, eu coloco zinco, ex-jogador do Flamengo. Porque se eu coloco zinco, a minha água oxigenada, na presença de zinco, ela vai se decompor em água, tá. Mas aquele ozinho que ia liberar-se na forma de substância simples, o zinco, que é um cátion bivalente, ele vai se juntar ao oxigênio. Então, esse -1 da água oxigenada, ele acaba, na presença de zinco, a água oxigenada sofrendo a redução. Se sofre a redução, não vai ter o oxigênio livre para poder vir aqui e querer transformar o suposto aldeído formado em ácido carboxílico. Conclusão, Fernando Fará, conclusão, a água oxigenada foi para o espaço. Na verdade, eu vou formar aldeído, o etanol mais cetona, a propanona mais óxido de zinco e água. Esse é o produto da reação de ozonólise. Função do O3, iniciar o processo de oxidação. Função da água, provocar a hidrólise do ozonídeo, impedindo a sua explosão. Função do zinco, provocar a redução completa da água oxigenada, impedindo que o aldeído formado venha se transformar em um ácido carboxílico. Entenderam, gente? Eu posso apagar isso que eu escrevi? Alguém está copiando? Apago? Vitória, pode apagar? Por mim, pode ir, Fará. Beleza, Valentina. Beleza. Então, apaguei. E soltei no meu slide. Ozonólise. Vamos lá. Função de cada um dos reagentes. Gás ozônio. Iniciar o processo de oxidação do substrato. Substrato é o alceno, né? Ou cicleno, não sei se você quiser. Água. Provoca a hidrólise do ozonídeo, ou ozonito, como queira, impedindo a sua explosão. Zinco. Ex-jogador do Flamengo, ele reduz a água oxigenada formada, impedindo a oxidação do aldeído até ácido carboxílico. A reação, olha lá, fiz a reação para você. Quebra dupla, forma o ozonídeo, o ozonito. Essa lisa é feita pelo ozônio, claro. O composto é instável, por isso eu botei o colchete, outros colchetes. O composto ozonídeo, ele sofre uma hidrólise, a água consegue quebrar esse ozonídeo, vai formar aldeído, cetona e água oxigenada. A água hidrolisa o ozonídeo, claro. A água oxigenada que se transforma em água mais meio de O2, o NOx do oxigênio pula de -1 para 0, sofrendo uma oxidação. Isso não pode acontecer, senão o aldeído vai receber esse oxigênio livre e vai se transformar em ácido carboxílico. A água oxigenada, quando ele em contato com o zinco, vai sofrer uma redução completa, impedindo assim que o aldeído supostamente formado seja capaz de se transformar
em ácido carboxílico. Isso cai em prova? Faça a prova e depois me fale. Fica mais fácil assim, com a ramificação do carbono. Quer me perguntar, gente? Alguém? Alguém deseja fazer pergunta, não? Com ramificação no carbono da dupla, eu vou formar uma acetona. Sem ramificação no carbono da dupla, eu vou formar aldeído. Pronto, acabou. Aí aquele negócio de um carbono preso através de dupla. Não, aqui não existe. Só vai existir para oxidação ácida. Se tiver um carbono preso através de dupla, você vai formar aldeído do mesmo jeito. Exemplos. Esse alceno ramificado, observe que a ramificação não está presa no carbono da dupla. Vai formar dois aldeídos. Vai formar um aldeído de cadeia longa ramificada e um aldeído metanol, um carbono só. Só isso, mais nada, mais nada. Você não precisa saber mais nada além disso. Isso vai cair na prova? Faça a prova. Olha só esses compostos que caem na prova do Enem. Eu não estudo mais Enem. Olha lá, quebra dupla, quebrou. Ozonólise, sim, quebrou a dupla. Carbono da dupla que tem ramificação, carbono 2, olha lá. Ele vai virar uma acetona. E o carbono 1 que não tem ramificação? Vai virar um aldeído, benzaldeído. E a propanona. Não tem erro, gente. Isso cai em prova. Ah, fará, duvido. Faça a prova. Benzeno sofre oxidação? Dificílimo. Só coloquei isso ali porque é uma oxidação por ozonólise. Se fosse uma oxidação ácida, ele não sofreria, não, sabia? Depois eu falo isso. A ozonólise desse benzeno vai quebrar 3 duplas. Se vai quebrar 3 duplas, é claro que serão criados 3 compostos diferentes. O primeiro composto vai ter 2 carbonos na forma de aldeído, porque o carbono da dupla não tem ramificação. O segundo composto vai ser um aldeído com 2 carbonos. Claro que vai ser um dialdeído, porque não tem ramificação no carbono da dupla. O terceiro composto também formado por 2 carbonos, um dialdeído, olha lá. Pronto, acabou. É isso que você precisa saber. Ah, precisa mostrar a formação do ozonídeo, ozoneto? Que nem precisa o quê? Você acha que professor de química vai corrigir prova em fevereiro, vai colocar a prova aberta para você representar o ozonídeo? É ruim. Então, nesse caso, se o benzeno for sofrer, ou se o benzeno sofrer uma ozonólise, ele será capaz de produzir 3 mol de etanodial. 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 Ah, Fará, eu queria o nome usual dele. Tá bom. Aldeído. Lembrar daquele ácido que está no tomate. Aldeído oxálico. Ou oxalaldeído, tanto faz. Beleza? Beleza? Beleza. É isso aí. Eu vou deixar... Ah, não. Eu vou deixar a oxidação. Tá faltando só um pedacinho, eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou fazer esses 2 exercícios com você. Vou fazer o exercício ao contrário, né? Ao invés de te dar o alceno para você provocar a ozonólise dele, eu vou te dar o produto da ozonólise para você descobrir o alceno. Né? Inverso. Então, só lembrando aqui, eu quero saber o X. O X sofrendo ozonólise, não falou nada, não tem problema. Significa que está com água e zinco, tá, gente? Já está embutido isso aqui, ó. Quando ele for ozonólise, já imagine o conjunto dos 3 componentes ao mesmo tempo. Eu quero saber quem que é esse X. Porque ele vai formar o metanal e vai formar a propanona. Eu sei que o carbono do grupo funcional do metanal e o carbono do grupo funcional da cetona são os 2 carbonos da dupla desse X, olha lá. Esses 2 carbonos dos grupos funcionais representam os 2 carbonos da dupla. Se o metanal foi formado, significa que o carbono correspondente ao metanal só pode ter 2 hidrogênios. 1, 2. E se o carbono referente à cetona, da propanona, ele
naturalmente, ele vai gerar uma cetona, significa que nele tem que ter 2 grupos CH3, um para baixo e um para o lado, ó, só para você saber que é uma cetona. Pronto, acabou. Nome do composto, metilpropeno. Ou 2-metilpropeno, como quer. Fiz, traz para frente, só isso. Pergunta X. Ó, pergunta seguinte: o X, composto X, apresenta estereoisomeria? R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Só para te lembrar que a estereoisomeria ou acontece em cadeia aberta, com dupla, entre carbonos, né? Ou em cadeia fechada, ciclo, com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Que composto X é esse? Não sei, eu vou descobrir agora. O3, água e zinco. Qual o conjunto aí? Os 3, olha lá. Os 3 patetas. O3, água e zinco. Vai formar o 3-metilbutanal e a pentan-3-ona. Vamos fazer? Então, o composto X está aqui, ó. Vamos fazer aqui, preto. Meu composto X, 3-metilbutanal, ó. 1, 2, 3, 4. Butanal está aqui. Olha o butanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. 3-metil, metil aqui, ó. Vou botar a ligação mais bonitinha, de jeitinho, que manda o figurino. Beleza. Senão a Camila briga comigo aqui. Olha lá. Esse é o 3-metilbutanal. A pentan, 3-ona é essa aqui, ó. 1, 2, 3. Bota a curcetona. 4, 5. Olha lá. Pentan, 3-ona. Se você me permite, eu vou destacar esse carbono aqui como carbono vermelho, ó. E se você me permite, eu vou destacar esse carbono aqui como carbono em verde, ó. O carbono vermelho é o carbono do aldeído. E o carbono verde é o carbono da cetona. Pronto, acabou. Acabou. Aldeído. No carbono vermelho tem um hidrogênio, então aqui não pode ter ramificação. A partir do carbono vermelho, carbono 1 é o vermelho, ó. 2, 3, 4. Carbono vermelho 1, ó. 2, 3, 4. Metil. Carbono vermelho 1, 2, 3. Está no carbono 3. Né? Carbono 1, 2, 3. Carbono metil está no carbono 3. Aí o cara fala assim, pô, você não falou que tem ramificação, vai formar cetona? Eu falei, só que é a ramificação do carbono da dupla, né, gente? Fora da dupla, não interessa. Cetona, pô, cetona, carbono verde é esse aqui, beleza. De um lado eu tenho o etil, do outro lado eu tenho etil. Então, uma das ramificações vai ser o etil. E do ladinho, o outro etil. Como é que você dá o nome a esse composto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comecei da direita para a esquerda, porque a dupla está mais próxima da direita. Ó. 1, 2, 3, dupla no 3. 1, 2, 3, 4, dupla no 4. Por isso, numeração da direita para a esquerda. Ordem alfabética. No carbono 3, eu tenho um radical etil. Ordem alfabética. 4, 5, 6. No carbono 6, eu tenho um radical metil. Ordem alfabética. E a cadeia principal tem 7 carbonos. 7. 7 é epit. Dupla. 1, 2, 3. Dupla no 3. Com dupla é eno. Sal de fruta, eno. Pronto, acabou. Esse é o composto. Agora a pergunta é essa, né? Tem estereoisomeria? Acontece no ciclo ou acontece em composto etênico? Isso aqui não é ciclo, é um composto etênico. Separa os 2 carbonos da dupla. Separou? Separou. Você vai ver aqui, R1, olha lá. É diferente não, é igual a R2. Portanto, resposta para essa pergunta, não tem. Só isso. Beleza, gente? Eu vou deixar esse assunto para a próxima aula, segunda-feira, porque não dá tempo, eu não quero correr, isso aqui é um assunto interessante.
tem vindo em algumas provas. E vou falar de oxidação de álcool. E depois dessa aula hoje, acabou a aula aqui, eu vou mandar para você uma lista de exercícios de oxidação. Tá? Para que vocês possam brincar à vontade. E na segunda-feira que vem a gente poder concluir o assunto e fazer a correção de alguns exercícios aí. Tá tranquilo? Gostaram? Relembraram? Camila viu isso no CAV, o Henrique, a Rafa, né, o Daniel, o pessoal de Santa Catarina viram isso no Santa Catarina. Ficou legal, ficou ruim. Foi legal? Obrigado, Taleneta. Obrigado, querida. Muito obrigado. Estou à sua disposição. Eu estou aqui de plantão nessa semana aqui em Passo, estou fora de Juiz de Fora, tá? Para esperar minha netinha chegar. Então, se vocês precisarem, estou à disposição. Podem fazer contato na hora que vocês precisarem, tá bom? Grande beijo. Valeu, show de bola. Até a próxima, Não, se Deus quiser. Vou votar on. Vou votar on, hein? Tchau, Fará.